Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes importantes. Primeiro a gente vai falar sobre o que são ações, depois sobre os tipos de mercado, o mercado primário e o secundário. A gente vai falar depois sobre a segurança de se investir em ações, como funciona, o que nos garante, o que não garante, quais são os tipos de ações que existem. A gente vai falar de dividend yield e a gente vai falar sobre alguns casos especiais. E no meio disso tudo a gente também vai falar sobre a nomenclatura das ações. Então fica comigo até o final, que esse é um vídeo âncora para você. Mas antes de começarmos, eu não podia deixar de pedir para você clicar no botão de curtir, isso é mega importante, então dá o seu joinha ali, isso ajuda o vídeo a chegar a muito mais gente, especialmente porque deixa eu explicar uma coisa que não tem a ver agora com conteúdo. Tem muita gente entrando no mercado financeiro e essas pessoas pesquisam no YouTube sobre vídeos que possam ajudar elas a entender a base. E esse é um vídeo de qualidade. Se você curtir esse vídeo, essas pessoas, quando pararem no YouTube procurando esse conteúdo, vão encontrar esse vídeo que foi feito com muito carinho, com roteiro, com time, com edição, com produção. Então curte esse vídeo que vai ajudar muita gente para que essa mensagem chegue especialmente aos investidores mais iniciantes. Primeiro, a coisa mais básica de todas. O que é uma ação? Vamos lá. Todas as empresas, elas têm ações. A diferença é que tem empresas que têm ações que são negociadas no mercado, na bolsa de valores, e tem empresas que têm ações que não são negociadas. Geralmente é aquela empresa do cara que vende hot dog, da moça que é dona do salão de beleza. É uma empresa que não tem ações negociadas na bolsa, mas todas as empresas têm ações. Por que as empresas elas têm ações negociadas em bolsa? Porque essas empresas ganham 4 coisas basicamente. Primeiro, elas ganham capital, porque elas trocam ações delas por dinheiro, então elas ganham capital. Elas ganham visibilidade, porque as ações elas estão sendo negociadas na bolsa e muita gente conhece essas empresas que nunca tinha ouvido falar antes. Elas ganham valor de mercado, então tem mais liquidez, tem mais interesse, faz com que o preço delas tenda a, se a empresa for boa, a aumentar. Isso daqui é bom para a empresa, o valor dela aumenta e ela também aumenta a sua atratividade para investidores, porque ela fica mais líquida, tem mais gente que passa a conhecer a empresa, tem gente que tem dinheiro e elas precisam tomar decisões, só que elas não conseguem olhar para todas as possibilidades que tem. Então tem umas que saltam na cara delas, então aumenta a atratividade dos investidores. Olha que louco, é muito mais fácil você investir numa petrolífera, ou numa empresa de tecnologia, ou numa mineradora, ou num banco gigantesco, do que você investir numa empresa de hot dog, porque é só você ir lá e comprar uma ação. E fora que também é muito mais acessível, com pouquíssimo dinheiro. Com 30 reais, com 100 reais, você consegue investir já em ações. O que é uma ação, então? Além de tudo que eu falei, uma ação é uma parte pequena da empresa. Então você imagina que a gente tem aqui o Primo Rico. O Primo Rico é uma empresa. Por que é uma empresa? Porque tem funcionário, porque dá lucro, porque a gente cria produtos, a gente tem serviços, a gente tem todos os nossos números, a gente tem conta em banco, a gente tem tudo isso. A gente investe o capital, a gente remunera o nosso capital. Então, isso é uma empresa. Só que o Primo, ele tem várias ações e temos acionistas aqui no Primo. Só que a menor fração possível de negociação aqui no Primo é uma única ação. Então, a ação é um pedaço pequeno de uma empresa, seja uma empresa de hot dog, seja uma mineradora, seja de uma empresa maior. Mas quando você compra uma ação, você vira sócio de uma empresa. Você começa, por exemplo, a participar da distribuição do lucro que essa empresa tem. Na Bolsa de Valores tem um mecanismo que te blinda em caso de a empresa quebrar, então você não precisa se preocupar com isso. Você vai perder o seu capital investido, mas você não vai precisar fazer algum aporte, por exemplo. Você não tem responsabilidade legal sobre se o executivo fizer alguma cagada, em sendo um acionista minoritário. Então, quando você compra uma ação, você passa a ter direitos, especialmente sobre a distribuição de lucro. E é por isso que as pessoas investem na maioria das vezes. Eu invisto numa empresa porque eu acredito que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver, que ela vai aumentar os seus lucros e vai me distribuir o proporcional do que eu tenho. Então, se essa empresa tem 100 ações negociadas no mercado e eu tenho 10 ações e ela vai distribuir um lucro de 100 reais para os seus acionistas, eu vou receber o equivalente a 20 reais porque eu tenho 20% da companhia. Então, ter uma ação é mais ou menos isso. Só que aqui a gente tem um segundo ponto importante de falar, que são os 2 mercados em que a gente negocia as ações. Por quê? Porque quando eu compro e vendo uma ação, muitas pessoas perguntam como que isso daqui impacta a empresa. E muitas vezes isso não impacta a empresa. E você precisa entender então que existe o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é o seguinte: a gente tem uma empresa de hot dog. E essa empresa de hot dog, ela não tem capital negociado na bolsa. Ela é uma empresa de hot dog. Só que quando ela vai entrar na bolsa de valores, ela entra através do mecanismo chamado IPO, que é Initial Public Offer. Então ela vai fazer uma oferta pública inicial
de ações dela. Essa empresa vale R$1 milhão e ela tem 1 milhão de ações, então cada ação dela é negociada a R$1. Ela vai fazer uma oferta pública de 20% do capital dela. Então ela vai jogar para o mercado, vai fazer uma oferta pública de 200 mil ações a mais ou menos R$1. Então os investidores vão comprar essas 200 mil ações por R$1 cada e agora o capital do hot dog vai ser 80% de um dono ou de alguns acionistas e 20% do mercado. Então, quando ela entrou no mercado pela primeira vez, e esse é o mercado primário, o que acontece é que um dinheiro que estava aqui na mão dos investidores foi parar no bolso da empresa. E 200 mil ações que estavam no bolso dos acionistas vieram para esses outros acionistas, os investidores que agora são sócios dessa empresa. Isso daqui é o mercado primário. Quando isso acontece, tem essa troca direta com a empresa. E algumas vezes mais para frente, a empresa pode fazer também o que a gente chama de follow-on, que é ela vender mais participação aqui do próprio capital dela ou fazer ofertas novas emitindo novas ações para esses investidores. Isso é o mercado primário. E por que a empresa faz isso? Por vários motivos, seja porque o acionista quer ganhar dinheiro, mas geralmente é porque o acionista ele quer pegar recursos emprestados para que ele possa investir e crescer. Investir em mais barracas de hot dog, investir para que ele cresça como negócio. Então é por isso que ele geralmente pega um capital do mercado. E além disso, ele tem acionistas e sócios muitas vezes estratégicos, sócios grandes, não só sócios pequenininhos e minoritários. Às vezes entram sócios relevantes aqui que podem impactar no negócio. Tudo que eu falei agora é o mercado primário. Só que quando eu compro e vendo uma ação na Bolsa de Valores, na B3, eu estou falando do mercado secundário. E quando eu estou falando do mercado secundário, eu não injeto um capital no caixa da empresa. Geralmente sou eu, então tem o Kaique aqui. O Kaique ele tem ações de hot dog. Eu quero investir nessa empresa. O Kaique ele não quer mais. Às vezes já ganhou muito dinheiro ou acha que não tem muito potencial. Então eu vou comprar ações e o Kaique vai vender ações. Então a gente vai fazer uma negociação. A única coisa que mudou foi que ao invés do Kaique ter as ações, agora eu tenho as ações. O que mudou para a empresa? Não entrou capital no bolso da empresa. Mas isso é bom. Por que é bom? Porque essa liquidez é essa troca rápida e diária, né, de capital, ela ajuda os investidores que participaram do IPO a acreditar que faz sentido eu financiar o crescimento da empresa, virando sócio da empresa, porque eu sei que no futuro, se eu quiser sair, eu tenho liquidez. Então o Kaique, ele tem liquidez, por isso que ele pôde vender. Precisou de dinheiro, ele vendeu. Eu quis investir, eu comprei. Então o mercado secundário, ele é importante porque dá liquidez para que as pessoas se sintam confortáveis de investir numa ação, num IPO ou num follow-on. Então o mercado secundário é isso, não entra dinheiro no caixa da empresa, a não ser que ela resolva vender ações próprias, né, que ela comprou na tesouraria dela no mercado. Mas aí é um outro caso. Como eu ganho dinheiro com ações? Existem duas formas principais, os dividendos e a valorização de capital. O que é a valorização de capital? Se essa empresa de hot dog, que estava sendo negociada a R$1, cresceu 100%, ela agora vale R$2. Então se eu tinha 1.000 ações a R$1, eu tinha R$1.000. Logo, como cada ação agora vale R$2, eu tenho R$2.000. Então isso daqui é a valorização de capital. Eu não necessariamente ganhei dinheiro porque eu não vendi as minhas ações ainda, então eu não preciso pagar imposto sobre isso, nada disso. Mas o meu patrimônio, ele aumentou de tamanho. Então isso é uma forma muito comum de ganhar dinheiro no mercado, porque o patrimônio vai crescendo e é como um imóvel. Você investe no imóvel, ele vai se valorizando com o tempo, você não vendeu, mas você tem um patrimônio maior. Essa é a valorização de capital. A outra forma de ganhar dinheiro é quando essa empresa tem lucro, porque vendeu muito hot dog, porque o mercado está bombando, pagou todos os funcionários, todos os custos, sobrou dinheiro. O CEO dessa empresa, junto com o conselho de administração, vai decidir distribuir lucros. E para quem que eles vão distribuir lucros? Só para os acionistas. Os lucros, eles vêm depois da bonificação, PLR, tudo isso. Então eles vão distribuir esse lucro para os acionistas. Se eu tenho um percentual aqui de ações, eu vou receber. Então, se você tem, você também vai receber. Isso daqui a gente chama de dividendos ou proventos. Os proventos representam várias atribuições especiais aqui. Então, dentro dos proventos, a gente tem dividendos, juros sobre capital próprio e algumas outras coisas, mas esses são os dois principais. São formas de a empresa distribuir parte do seu lucro para os acionistas. Então, quando eu compro uma empresa, como a Coca-Cola, eu estou apostando que ela vai crescer e vai destinar o seu lucro para os acionistas. E eu quero que ela tenha um lucro grande porque quanto maior o lucro, mais eu recebo. Essa é a dinâmica. Antes de eu te mostrar que de fato a gente ganha mais dinheiro nas ações preferenciais, você precisa entender um conceito que é o conceito de dividend yield.
É muito importante entender isso para você ver como você pode ganhar dinheiro com dividendos. O que é o dividend yield? É o dividendo que a empresa paga para você em relação ao preço da ação. Então imagina, você tem uma empresa negociada a R$1.000. Essa empresa tem 1.000 ações. Cada ação custa R$1. E aí, essa empresa teve um lucro por ação equivalente a 50 centavos, certo? Só que ela vai distribuir desse lucro por ação 50% disso. 50% disso é o que a gente chama de payout. Quanto é o payout? 50%. Logo, ela vai distribuir 50% de 50 centavos, que vai dar 25 centavos por ação. Então, se eu tenho uma ação que custa R$1 e eu vou receber 25 centavos por ação, eu vou receber um dividend yield de 25%, que seria um dividend yield de 0,25 sobre R$1, que vai dar 25%. Isso é o dividend yield. Então, geralmente, quanto maior, melhor. É claro que você precisa ver se não teve nada não recorrente, se não tem algum risco que você não está enxergando. O que eu aprendi ao longo do tempo é que um dividend yield muito alto representa alguma pegadinha que você não está entendendo aí. Mas pode ser às vezes só coisa da minha cabeça. Então esse é o dividend yield. Quanto maior, melhor. Separei uma lista de ações preferenciais e ordinárias para você ver como que funciona isso na prática. Então pega o Bradesco aqui. O Bradesco, as ações PN dele, distribuíram mais ou menos 8,28% ao preço de hoje de dividend yield. Significa que para cada R$100, você, ao preço de hoje, ao mesmo cenário, ganharia R$ 8,27. Agora, nas ações ON, você receberia 8,07. Então, você recebe um pouquinho menos. No longo prazo, acaba virando uma diferença relevante. Se você for olhar em Itaúsa, as PN dão 5,61 contra as ON que dão 4,70. Se você for olhar Petrobras, a gente está falando de 2,70 contra 1,86. Então, essa diferença ela é relevante e no longo prazo faz uma diferença grande. Mas é claro, precisa ser visto caso a caso. Porque mesmo as ações preferenciais pagando mais, às vezes as ações ON elas ficam tão baratas que o dividend yield, como um componente deles é o preço, acaba ficando mais atrativo comprar uma ação ON do que uma ação PN. Agora, e sobre a segurança, hein? Como que funciona a segurança em ações? Bom, existe um órgão que regula todo o mercado aqui de corretoras, investimentos, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, ela cuida dos valores mobiliários, tá? Então, todo o mercado ele é regulado pela CVM. Quando tem alguma irregularidade, é a CVM que geralmente resolve, que intervém, que estuda para ver se faz sentido, se não faz, se teve algum rolo. Mas quando você compra ações através da B3, não é? Mas, na verdade, imagina que a B3, que é a bolsa, ela é um ambiente de negociação. Então, você imagina que a B3 é a feira. Então você vai na feira para você colocar lá compras e vendas. Eu quero comprar tantas ações, eu quero vender tantas ações. Aqui é a feira, é o ambiente de negociação. Mas você nunca pode ir na feira. Imagina que você tem que sempre ter alguém te representando lá. Esse daqui é o agente custodiante. Então quando você abre conta na Rico, que é a corretora que eu invisto, ou em qualquer outra corretora, esse daqui é o seu agente custodiante. Então quando eu coloco uma ordem de comprar ações na B3, vai aparecer lá uma ordem em nome da Rico e uma ordem de venda em nome da Rico ou de outra corretora. Então é sempre um agente custodiante que vai te representar dentro da bolsa. Aí você vai e você compra uma ação. Onde que ficam essas ações? Então eu comprei ações de Petrobras, comprei ações de Petro 3. Onde ficam essas ações? Ficam na Rico? Não ficam na Rico. Não ficam na corretora. Elas ficam na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então olha que interessante. Eu negocio tudo isso daqui dentro da B3, que é um ambiente de negociação, sendo representado pelo meu agente custodiante, que é a corretora, e quando eu compro uma ação, essa ação ela é registrada no meu CPF e fica lá na CBLC. Só que eu consigo visualizar tudo isso pela corretora, que é mais bonitinha, tem todo o sisteminha, eu visualizo tudo por aqui. Ou eu consigo visualizar também pelo SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Só que aí você pode se perguntar, e se a corretora quebrar? O que acontece? Eu vivi um momento em que muitas corretoras já quebraram no passado, já teve muito problema, hoje já mudou um pouco o cenário. Então tem duas coisas que a gente precisa
saber, primeiro, qual que é a segurança da corretora como empresa? Então, por exemplo, eu invisto pela Rico. Cara, a Rico faz parte do Grupo XP, que é um grupo gigantesco, uma empresa que vale mais de 100 bilhões de reais, tá? Então, tem um respaldo, tem uma grande segurança aqui. Mas vamos supor que mesmo assim dá algum problema e ela some. Eu vou perder todo o meu dinheiro? Eu não vou perder todo o meu dinheiro, porque eu virei sócio de várias empresas. E essas ações estão custodiadas lá na CBLC. Ou seja, é só eu chegar em uma corretora concorrente e falar, olha corretora, eu tenho ações que estão lá na CBLC. Transfere para mim essas ações para cá, para que eu possa visualizar por aqui e utilizar vocês como meu agente custodiante, ou agente CBLC, né? E a corretora vai preencher um termo, você transfere as ações e pronto, acabou. E quando você compra uma ação, você recebe um comprovante de compra, como se fosse uma nota fiscal. Você compra um produto e tem uma nota fiscal. Só que no mercado financeiro isso é chamado de nota de corretagem. E toda vez que eu compro pela Rico, eu recebo no e-mail, eu tenho acesso na minha área logada, então eu tenho lá uma nota de corretagem com tudo que eu comprei, quantidade, preço, impostos, taxa, tem tudo. Isso daqui é a minha nota de comprovação. Então, essa é a sua segurança. Você não precisa se preocupar com a corretora. Eu diria que, na verdade, não é que você não precisa se preocupar, porque tem um risco de fraude, tá? Por isso, você precisa sempre exigir todos os seus extratos. Então, exige os seus extratos, verifique no canal eletrônico do investidor se de fato as suas ações estão lá, porque pode ter fraude no meio. E no passado já aconteceu. Mas é por isso que você tem que buscar instituições sólidas e entender como funciona esse sistema financeiro. E deu algum problema? Para quem que você vai reclamar? Para a CVM. Tá, agora quais são os tipos de ações? A gente tem sempre 4 letrinhas e um número. Todas as ações são compostas dessa forma, 4 letrinhas e um número. Então, vamos pegar o exemplo aqui da Vale, a Vale do Rio Doce. Você vai ver que elas não são negociadas pelo nome completo, elas têm códigos, que é para facilitar no dia a dia, que senão parece que dificulta no começo, mas depois facilita, porque você ganha velocidade, ganha agilidade, ganha um monte de coisa. Então a Vale do Rio Doce, o código dela é Vale, só, não é Vale do Rio Doce. Quando você pega a Gerdau, o código é GGBR. Quando você pega Uzi Minas, o código é Uzin. Eletrobras, o código é Elet. Então o que você vai perceber aqui? Que sempre tem 4 letras. Então a primeira parte que a gente precisa saber é, todo ativo que é negociado na B3 tem 4 letras. Todo ativo de renda variável dentro do mercado à vista tem 4 letras. Então, isso a gente já entendeu. Agora, e esse númerozinho que vem depois? O que ele significa? Porque você vai ver 3 no final, 4, 5, 11, 12, você vai ver um monte de coisa, 6, você vai falar, que é isso? E você vai entender agora o que significa. O 3 significa ações ordinárias. Então você vai ter Vale 3, isso aqui é uma ação ordinária de Vale, e já vou falar o que significa. Se você tem o 4, é uma ação preferencial de Gerdau. Se você tem o 5, é uma ação preferencial classe A. E se você vai ver o 6, é uma preferencial classe B. E se você vai ver o 11, é uma unit. E se você vai ver o 34, é um BDR. Beleza, então já entendemos que isso daqui nos ajuda a diferenciar o tipo da ação. O que significa cada tipo? O tipo 3 são as ações ordinárias, que te dão direito ao voto. Os acionistas controladores, eles geralmente têm ações ordinárias. Quem tem ações ordinárias pode votar numa assembleia, pode basicamente mandar na empresa. Só que veja só, se eu tenho uma ação dentro de 1 bilhão de ações, cara, eu vou mandar o equivalente a uma ação dentro de 1 bilhão de ações. Então eu mando proporcionalmente ao que eu tenho em ações. Então não faria muita diferença. Então, a não ser que o seu objetivo seja adquirir o controle da empresa, alguma coisa assim, talvez não faça muito sentido, tirando outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, ações ordinárias dão direito ao voto, né? Você tem a mesma classe de ações, geralmente, que o acionista controlador. Então é bom porque você está alinhado com ele. Tá? Você muitas vezes tem um tag along, então se o acionista controlador vai vender uma participação, você tem direito, na maioria das vezes, de vender as suas ações numa mesma negociação que ele. Né? Então geralmente essas ações têm esse benefício de votar, mas não contribui muito para todos os acionistas. Por outro lado, a gente tem o número 4, que são as ações preferenciais. O 4, o 5 e o 6 são muito parecidos. O que significa as ações preferenciais? São aquelas que te dão preferência à distribuição de dividendos, à distribuição de lucro. Então, geralmente essas ações elas não vão te dar voto lá no assento para você dominar, para você mandar na empresa, mas elas vão te ajudar a receber mais dinheiro. Então, se você tem um foco em, cara, eu não quero mandar na empresa, eu quero receber lucro, você geralmente tende a buscar ações preferenciais que vão te dar mais dividendos. E geralmente é o foco da maioria das pessoas físicas, não é mandar na empresa, é remunerar o seu capital de uma forma mais eficiente.
Agora, o que seria o número 11 na frente? Ele geralmente representa, quando você está falando de ações, as units. Se você estiver falando de fundos imobiliários, ele também representa fundos imobiliários. Vamos para alguns exemplos. Uma unit é como se fosse um pacote de ações que tem ações ON e PN dentro. Então, quando você compra uma ação de Vale 3, você comprou uma única ação de Vale 3. Quando você compra GGBR4, você comprou um GGBR4. Quando você compra uma SAMB 11, você não comprou uma ação de Santander. Você comprou uma unit de Santander. E dentro dessa unit, você tem algumas ações PN e algumas ações ON. É como se você tivesse comprado elas juntas. Por exemplo, se a gente for falar de Klabin, né? KLBN 11. Cada uma ação ou uma unit que você comprar de KLBN 11, você vai estar comprando, na verdade, uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então você está comprando um pacotinho de 5 ações que tem uma ordinária e 4 preferenciais. Então uma unit tem que valer o equivalente a uma ordinária e 4 preferenciais. Se estiver valendo menos, talvez possa ser uma possibilidade de você arbitrar isso e comprar isso daqui. Mas você tem que saber que você está comprando mais de uma única ação. Por que isso acontece? Porque às vezes as ações elas têm pouca liquidez, então elas negociam um pouco, e para os acionistas e para o mercado e para a empresa é bom que essas ações tenham mais liquidez, que elas sejam mais negociadas. Então eles juntam tudo em pacotes, porque aí todos os acionistas são obrigados a negociar a mesma classe de ação, que seria a unit. Então, por exemplo, eu tenho aqui a ES Tietê. Tiet 3, ela negociava em volume 62 mil, né, a gente está falando em milhares, a 4, 135 e a 11, 2.509. Então a unit negocia mais do que as outras duas. E se você for ver todas na bolsa, todas as units têm mais liquidez. A Lupar, a unit, tem mais liquidez. Banco Inter tem mais liquidez. BTG Pactual tem muito mais liquidez. Energisa, mais liquidez. Klabin, mais liquidez. Então, todas na bolsa têm mais liquidez como unit. Teve até uma polêmica num momento aí sobre conversão de ações em units de Banco Inter. E aí eu peguei e falei, gente, eu vou converter porque isso aqui vai me dar mais liquidez. E aí muita gente achou que não, mas você tá louco e tal. E o que acontece é que a gente está vendo aqui que de fato tem mais liquidez. Banco Inter também, tá? Então é por isso que acontece essa conversão em units. Às vezes você vai ver um 12 no final. O 12 é subscrição, mas eu não vou focar nisso nesse vídeo. E aí tem o tipo 34 que eu falei para vocês, que é BDR. Os BDRs, eles são um pouquinho diferentes de ações. Por quê? Porque quando a gente está falando de ações, a gente está negociando as empresas negociadas na B3, na nossa bolsa. Mas quando a gente está falando de BDRs, a gente está falando de ações que não são negociadas na nossa bolsa, que são negociadas, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos. Então, como funciona isso? Se as ações são negociadas lá, como que eu consigo comprar e vender aqui? É porque existe uma parte dessas ações lá fora que eles deixam em garantia e utilizam como lastro para recibos de negociação daquelas ações na nossa bolsa. Então eu tenho uma série de BDRs aqui no Brasil, de por exemplo Disney. Eu tenho o BDR de Disney. Então eu recebo dividendos de Disney. Eu recebo uma série de coisas de Disney. A Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, se você tiver BDRs, você pode ir no evento anual deles lá, que é só para quem tem ações, por exemplo. Tá? Então é muito semelhante. Tem algumas pequenas diferenças, mas é muito parecido. Você compra BDRs, você recebe dividendos, você recebe a valorização ou a desvalorização, mas o ponto é, como elas são negociadas fora do país e em dólar, isso aqui impacta o seu dinheiro. Então se as ações lá fora não se mexerem, mas o dólar subir 100%, você vai ganhar 100% por causa da variação cambial. Por outro lado, se o dólar cair e a ação cair também, você pode perder bastante. Mas é uma diversificação interessante para que você tenha países diferentes, classes de ativos diferentes e entenda do que a gente está falando. Tem uma série de BDRs interessantes que a gente pode negociar. Então a gente tem BDRs da Adobe, por exemplo, da Activision, do Google, da Apple. Você tem uma série de coisas interessantes aqui que devem entrar na sua análise. Inclusive, você pode converter BDRs em ações lá fora, em alguma conta que você tem no exterior, em algum momento, se você quiser. Eu poderia, mas eu não faço isso, para mim não faz sentido hoje. Mas eu poderia fazer isso se eu quisesse. E muito importante é falar sobre imposto de renda. Tem dois tipos de operações que as pessoas elas costumam fazer. Tem as operações de swing trade e day trade. As operações de swing trade são aquelas em que você compra uma ação hoje e você vende em outro dia. Então você pode vender amanhã,
ou semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 5, 10 anos. Isso é um swing trade. Agora, se você compra uma ação e vende no mesmo dia, isso é um day trade. E quando você faz uma operação diferente aqui, é importante você saber o que você está fazendo, porque o imposto é diferente. Se você faz um day trade, geralmente você paga 20% sobre o seu lucro. E se você faz um swing trade, você paga 15% sobre o seu lucro, numa condição normal de pessoa física operando. É claro, existe também uma sacadinha aqui, que no swing trade você tem uma isenção de até 20 mil reais, caso você venda dentro do mesmo mês. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa isenção, tem um vídeo aqui que eu explico por que eu faço essa operação todos os meses e economizo um dinheirão de imposto. Se você tem algum amigo que está começando a investir em ações, que tem dúvidas de como investir em ações, que quer começar, pega esse vídeo e manda para ele. Isso aqui é a base sólida que essa pessoa precisa ter para começar a investir em ações da forma correta. E aí depois é só assistir os vídeos aqui no canal para entender um pouquinho mais sobre como analisar, como escolher, como montar sua carteira, filosofia de investimentos, método e tudo mais. Tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau!